Estamos ao vivo, mais uma noite, aqui no canal do Conversa Boa, diretamente pelo Facebook, atende o telefone que está tocando, Vicente? Diretamente pelo Facebook. Já foi. E também nós temos um canal no YouTube, se você não segue a gente no canal, clica aqui, se inscreve e clica no sininho para poder receber as atualizações dos nossos bate-papos aqui que a gente faz durante a semana. Hoje a gente está recebendo aqui o Vicente Portela, ele é presidente da APS, Associação de Profissionais em Saneamento Básico, e o Cláudio Aranha, que é gestor público. Vamos falar um pouco sobre água, sobre saneamento básico, sobre Brasil, sobre política, sobre futebol, que o Vicente é fluminense, mas tudo certo. Vamos lá, Cláudio. Com muita honra. Boa noite, Marcelo. É um prazer estar com você mais uma vez, mais uma conversa boa, numa noite de quinta-feira. E também ouvir um amigo que dá assim, muito gosto de conversar, que é o Vicente Portela. Trabalhamos juntos na SEDAI. E hoje o papo é saneamento. Uma matéria que o Vicente conhece bem, que vive isso há muito tempo, né, Vicente? 33 anos. Pouco tempo. Caramba, Vicente. Já vou para a primeira pergunta, primeira curiosidade. À vontade, em 33 anos, como é que está a saúde do saneamento básico aqui no Brasil? Muito mal, e eu vou dizer por quê. Né? Quando a gente discute saneamento, é bom fazer um introitozinho para a gente ter uma noção do que seja o sistema de saneamento. Né? Lá nos começo dos anos 70, de 69 para 70, foi instituído um plano chamado Planasa, Plano Nacional de Saneamento. Esse plano, aí, inclusive, é interessante que foi feito dentro da ditadura militar, mas você veja bem o seguinte, ele determinava recursos para investimento, determinava planejamento, ele criou as empresas estaduais de saneamento e conseguiu avançar muito nos 15 anos, mais ou menos, em que funcionou. Em 1985, com o fim da ditadura militar, nós tivemos um apagão nas políticas de saneamento, inclusive sem recurso. Nós ficamos sem investimento nenhum na área de saneamento, praticamente até hoje, sem nenhum planejamento e sem nenhuma discussão política mais séria em torno do saneamento. Todos os investimentos que ocorreram nesse período foram pontuais. Por exemplo, agora você está investindo lá no Bangu 2, no Guandu 2, que foi uma verba do governo federal que na época da Dilma, veio para fazer essa estação, para a ampliação da estação de tratamento, coisa e tal. Mas é muito importante citar o seguinte, não tem planejamento. Mesmo assim, as empresas de saneamento, a SEDAI, por exemplo, ano passado deu um lucro de 1 bilhão. Né? E ainda assim querem privatizar, talvez até por isso. Né? Talvez até por isso. Mas a gente vive uma situação caótica no Rio de Janeiro porque há um caos institucional. Né? Um grupamento com pretensões de privatizar e os municípios sem a mínima condição de reagir a isso. E é importante frisar o seguinte, o sistema de saneamento só funciona se for integrado. Por uma questão simples, ele trabalha com um negócio chamado subsídio cruzado, que você ganha o dinheiro nas áreas mais ricas e opera nas cidades mais pobres, leva o saneamento às cidades mais pobres. Né? No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, 85% mais ou menos da arrecadação da SEDAI vem da cidade do Rio de Janeiro, 80%, 85%. É com esse dinheiro que se trabalha investimento na Baixada, na região metropolitana como um todo, coisa e tal. E qual é a grande dificuldade disso? Se você quebra esse sistema, você não vai ter dinheiro para saneamento. Nós temos hoje na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, 97% de cobertura de água e em torno de talvez 60% de esgoto. Eu não tenho esse número exato da cidade do Rio de Janeiro. Mas o que a gente precisa, mais, acima de tudo, em termos de saneamento, é investir em esgoto. Esgoto é caríssimo. De onde vai vir esse dinheiro? Não existe a possibilidade da iniciativa privada bancar investimento em esgoto. Por uma questão simples, o saneamento é uma falha de mercado.
É impossível você aplicar o teu dinheiro para montar uma estação de tratamento, por exemplo, e tentar recuperar esse dinheiro com a tarifa. Porque a tarifa ficaria muito cara, as pessoas não conseguiriam pagar e você não recuperaria o teu investimento, porque é caríssimo o investimento em esgoto. Em água também, mas principalmente no esgoto. Então, essa é mais ou menos a situação que a gente vive hoje no Rio de Janeiro. E vamos debater isso, vamos trocar a bola o necessário para ajudar as pessoas a compreender isso, né? Explica para a gente, quando a gente fala em saneamento básico, saneamento, como é que funciona isso? Como é que é esse processo? Muita gente fala, tem que investir em saneamento, tem que investir na comunidade, na favela em saneamento, nos bairros mais pobres. Como é que é? O que é saneamento básico? Você falou em esgoto, mas é só esgoto? Como é que é esse processo todo que pode chamar? Tá. O conjunto das atividades que formam o saneamento básico e ambiental são coleta, tratamento e distribuição de água, coleta, tratamento de destinação final de esgoto, que são os 2 papéis que a SEDAI cumpre, e também os municípios cuidam da drenagem, do controle de vetores, de lixo e coisa e tal. Essas são as 4 áreas básicas do saneamento: água, esgoto, drenagem e controle de vetores, lixo, né? As tarefas são divididas, uma parte fica com as empresas estaduais e essa parte da drenagem do lixo ficam com as prefeituras. Mas o poder concedente do saneamento, pela Constituição Federal, é municipal. Por isso que criaram, lá na década de 70, no caso da SEDAI em 75, as companhias estaduais de saneamento, para que pudesse se ter recursos centralizados para investir em todos os municípios. Porque a grande maioria dos municípios não tem a mínima condição nem de produzir água para a sua população e nem de retirar o esgoto e tratar. Então, é uma questão bastante complicada. Nós não temos a mínima condição de fazer isso na grande maioria dos municípios brasileiros. Vicente, eu queria que você me falasse um pouco. Recentemente foi aprovada a lei do marco regulatório. Eu queria que você falasse um pouco sobre o marco regulatório. O marco regulatório foi uma tragédia, Aranha. Uma tragédia. Porque ele estabelece, entre outras coisas, ele dificulta o papel da empresa pública de saneamento. Ele foi feito basicamente para privatizar. Assim, se você for discutir privatização em termos gerais, pode ser até que um outro setor tenha que ser privatizado. Pode ser que no saneamento se faça uma parceria pública-privada no esgoto. Pode ser que tentem aí várias modalidades. Mas o fato é que, haja o que houver, o Estado vai continuar bancando o saneamento. O dinheiro que vai financiar isso é dinheiro público. É uma ilusão achar que a iniciativa privada investe na qualidade de vida das pessoas. A iniciativa privada, com todo mérito, não tem nada contra a iniciativa privada. O boteco da esquina tem que ser privado, várias coisas têm que ser privadas. Mas, quando se trata de serviços essenciais, é fundamental compreender que não existe empresa privada em saneamento, porque todas elas vão ser sustentadas pelo Estado. Tá certo? O que se discute hoje, por exemplo, é manter a captação, que é a parte mais cara, captação, tratamento, na mão do Estado, e se privatizar a distribuição. É mais ou menos como privatizar só a roleta, né? Como fizeram com os trens, por exemplo. O filé fica para a iniciativa privada e o osso fica para a gente. Isso é lamentável, né? E o marco regulatório... Lamentável, profundamente lamentável. Né? Até porque e o marco regulatório... Uma companhia que te dá um lucro de 1 bilhão ao ano, ser privatizada por 35 bilhões para uma exploração em 35 anos, o cara vai pagar a privatização apenas com o lucro da companhia. É muito fácil. Aí o Estado fica com passivo, e a empresa fica com filé. Isso está favorecendo alguém, não está, Vicente? Com certeza, mas é mais do que isso, Aranha, é mais do que isso. Os investimentos vão ser públicos, tá? Não é só o dinheiro da roleta que o cara vai faturar, não. O dinheiro que vai ser colocado nisso é público, porque simplesmente não existe, como eu te falei, possibilidade do cara botar dinheiro dele e lucrar com isso. Então, a questão é muito mais grave do que se imagina. O novo marco, ele dificulta completamente a relação das empresas públicas
com os contratos, os novos contratos com os municípios, né? O que é uma temeridade. Porque entre uma empresa pública de saneamento e o município, não há lucro. Se não há lucro, você não precisa de licitação, porque não visa, não tem nenhum lucro, nada financeiro nisso. Agora, deixa eu dizer uma coisa que é importante a gente ressaltar, que é a diferença básica entre empresa pública e empresa privada. A SEDAI não tem lucro, ela tem resultado positivo. Toda empresa estatal, ela tem resultado positivo. Por quê? Qual a diferença disso? Diferença básica. Se o sujeito tem um botequim na esquina, ele vende cerveja, vende salgadinho, vende tira-gosto, vende não sei o quê, o lucro daquilo ali, o que sobra entre o que ele gasta e o que ele arrecada, ele pode comprar carro, pode comprar iate, pode passear, pode fazer o que bem quiser, pode comprar coisas legais para a família e coisa e tal, não sei o quê. No caso da empresa pública, esse lucro, esse saldo positivo, resultado positivo, precisa ser reinvestido no sistema. Essa é a diferença básica. Então, não dá para você dizer, não dá para dizer, as pessoas usam lucro porque é um termo mais fácil de usar, digamos assim, né? Mas, na verdade, é resultado positivo. Não é dinheiro que vai para o bolso de alguém, é dinheiro que precisa, por lei, ser reinvestido no sistema. Essa é a diferença. Então, assim, eu percebo que a gente fala muito em saúde, educação e segurança, mas a gente deveria falar um pouco mais sobre saneamento básico também. Muito. Sabe por quê, Marcelo? Porque o saneamento é a pré-saúde. Quando você... Vicente, rapidinho, Vicente, pegando o gancho do Vicente, eu quero deixar bem claro para todos que estão nos assistindo que a empresa estatal, a instituição estatal, é para promover o bem-estar social. O lucro de uma empresa estatal Deu uma falhada aí no microfone do Aranha. De bem-estar social. Nós não podemos aceitar que um sistema financeiro por trás desses grupos explore cada vez mais. Eu não estou ouvindo, deu algum problema aqui no meu... Eu não estou ouvindo. Teve algum problema aí. Fala aí, Aranha. Você me ouviu? Eu toco aqui no meu microfone, alguma coisa? Estou te Marcelo, ouvindo. você está me ouvindo? Estou te ouvindo, Aranha. Então, não dá para uma empresa pública... Um exemplo disso, o Ministério da Saúde, ele tem que promover uma saúde de qualidade para a população. Meus amigos, eu não estou ouvindo. Espera aí, eu vou tirar você e você entra de novo. Ele estava com um problema lá, e aí você segue. Mas esse teu pensamento é o pensamento correto, Aranha. Não existe, cara, não dá para uma empresa, por exemplo, a SEDAI lucrar 1 bilhão por ano. Ela tem que investir parte disso no saneamento e no sistema, como ela já tem feito. Pode melhorar na questão do saneamento básico, até mesmo com aquela proposta de fazer o saneamento em torno da Baía de Guanabara, ser parceira para despoluição, essas coisas todas. Até porque toda a comunidade, todo o Estado tem se eu não me engano, o levantamento é 57% do Estado do Rio de Janeiro não tem cobertura de saneamento básico. Não tem cobertura de saneamento básico. Então, o lucro de uma empresa como a SEDAI é para promover o bem-estar social. Não pode ser para investir no mercado financeiro. Aqui no Brasil, exatamente. O que é essa cobertura básica? O que é essa cobertura básica? Nós temos um problema muito sério aqui no Brasil. Muita gente defende o Estado mínimo. Agora, nessa pandemia, se nós tivéssemos um Estado um Estado mínimo, por exemplo, nós não tínhamos o SUS. E se não fosse o SUS, já tinham morrido mais de 500 mil pessoas. Saneamento básico e água é vida. Tem toda essa questão, é saúde pública, é questão de saúde pública. Não pode ser entregue na mão de uma meia dúzia de empresários para ficar explorando aquilo que é estratégico até na vida do povo brasileiro, como o povo carioca.
Então, Me permita uma questão. Pode falar, Vicente. Na verdade, os liberais não defendem o Estado mínimo, Aranha. Isso é uma enganação. Eles defendem apenas que o dinheiro do Estado, o dinheiro dos recursos, dos impostos dos cidadãos, sejam dirigidos a eles. Eles não querem o Estado mínimo, eles querem o Estado só para eles. É 10 vezes pior do que o discurso que eles fazem. É extremamente grave. Você não pode administrar um país com a visão de banco. Um país não é um banco. Um país não visa lucro. O objetivo principal do Estado, o dever principal do Estado, é atender às demandas da sociedade. O dever principal da iniciativa privada, principalmente dos bancos, é ganhar dinheiro. Só isso. Então, não existe, quando fazem esse discurso de Estado mínimo, querem só enganar a gente, querem só enganar o povo. Na verdade, o que eles querem é o dinheiro do poder público. Tanto é que ontem o senhor Paulo Guedes foi para a imprensa defender o aumento de salário para ministros e presidentes. Ele não é contra o Estado, ele só quer que o Estado sirva a ele e os amigos dele. Só isso. Não existe nem, na verdade, essa tese de Estado mínimo. Existe o dinheiro do Estado no bolso dos pseudo-liberais. Só isso. Sim. Já que você entrou num assunto federal, eu queria saber a tua opinião nessa gestão do atual presidente Bolsonaro. Como é que você vê o saneamento básico e como é que anda o saneamento básico dentro dessa gestão federal? Não anda. Não existe. Na verdade, o saneamento básico vem sendo atacado frontalmente desde a ascensão do Temer. O Moreira Franco, como ministro, fez de tudo para atacar o saneamento básico e tentar dar com isso. Se existe hoje nessa Gato Angorá, se existe hoje nessa renegociação da dívida do Estado, lá a SEDAI dada como garantia de um empréstimo num banco privado, sabe? É graças às articulações do senhor Moreira Franco. Se você lê os termos daquela repactuação da dívida, juridicamente é coisa de analfabeto. O texto é precário, o texto é completamente, primário, porque ele visava única e exclusivamente tomar alguns bens do Estado, entre eles a SEDAI, que é a principal empresa pública do Estado, e arrecada, como a gente já disse aqui, arrecadou ano passado, teve de resultado positivo ano passado, algo em torno de 1 bilhão. Eles preferem 1000 vezes que esse dinheiro esteja no bolso deles do que reinvestido no saneamento do Rio de Janeiro. E é por isso que a gente não tem saneamento. Haja o que houver, a nossa grande tarefa, se a gente conseguir manter a SEDAI como empresa pública, que ela tem que continuar como empresa pública, é investir forte, de maneira pesada, no esgotamento sanitário do Rio de Janeiro. A gente precisa muito fazer isso. Limpar nossas lagoas, limpar nossos rios, tirando o esgoto que não é captado nem tratado, sabe? E levando para locais seguros. Isso é o que a gente precisa fazer no Rio de Janeiro. E só é possível fazer isso com dinheiro público. É impossível fazer isso com dinheiro privado. Como é que você vê o Rio de Janeiro hoje, daqui a 10 anos? Como é que você enxerga o saneamento básico da ideia? A gente vai continuar na mesma? A gente não vai ter nenhum governo que vai investir? Você não consegue enxergar essa projeção? Olha, eu não sou um pessimista. Eu creio que, depois da eleição de várias tragédias consecutivas, a gente consiga eleger gente decente, gente honrada, gente séria, gente que tenha compromisso. Se a gente conseguir isso, daqui a 10 anos eu acredito que a gente consiga avançar pelo menos aí uns 20% no saneamento, no esgotamento sanitário do Rio de Janeiro, o que significaria atingir aí algo em torno de 70%, 75% da população. A gente precisa investir pesado nisso. Eu acho que a gente consegue, com seriedade, com técnicos qualificados, como a SEDAI tem, e com gente séria no comando, a gente consegue avançar muito bem nesse saneamento do Rio de Janeiro, o esgotamento sanitário, principalmente da Baixada Fluminense, da região metropolitana, como um todo, nos próximos 10, 15 anos. Essa é uma projeção boa. 10 ou 15 anos, acho que com investimento e gestão é possível resolver bastante alguns dos problemas, dos gargalos que a cidade tem, que o Estado tem.
Pois é, para você ter uma ideia, eles nesse pseudo-planejamento privado falam em 30 anos. Na verdade, você consegue fazer em menos tempo, desde que tenha recursos, mão de obra qualificada, que nós temos, e planejamento. Né? Dessas três coisas, nós só temos hoje a mão de obra qualificada. Precisamos de planejamento, que tem que vir de cima. O planejamento tem que ser estratégico para todo o Estado, sabe? Tem que vir de cima, feito por sérios, e precisamos do investimento para isso. O investimento, boa parte dele, a própria SEDAI pode usar dos seus resultados positivos. Agora, tem que vir também dinheiro de financiamento próprio do Estado, próprio da União. Há regras para a captação de recursos de saneamento no Brasil e no exterior. A gente precisa trabalhar sério para captar isso, sabe? Não precisa vender nada, você não precisa vender o almoço para comprar a janta, sabe? Você tem condições de trabalhar isso se você tiver seriedade de gestão, seriedade técnica, você consegue até captar esses recursos. Tenho esperanças de que possamos eleger gente séria nos próximos anos para cuidar disso. Estamos com a agenda atrasada, então, Aranha, seu microfone está cortado. Estamos com a agenda atrasada no saneamento básico e também, provavelmente, em várias outras questões, né? No lixo também. O lixo é um grande problema para... Eu vou te fazer uma pergunta, uma pergunta básica. Nós temos milhares de pessoas nas comunidades. Nós temos um problema muito sério de saneamento nas comunidades. Será que uma empresa privada que ganha uma licitação para fazer saneamento e distribuir água, eles vão atender essa população? Claro que não. Claro que não. A resposta é básica, não. Sabe? No governo Witzel, que acaba de ser afastado, nós tivemos problemas gravíssimos no atendimento às comunidades. Você que trabalhou conosco, Aranha, sabe como era o nosso procedimento da SEDAI, empresa pública, nas comunidades. A gente tinha toda uma estrutura voltada para o atendimento às comunidades. E a comunidade nem sempre paga. Agora, a gente tem que compreender que água também não é lucro, saneamento não é lucro. O nosso lucro, quando a gente distribui água e coleta esgoto, é a vida das pessoas, é a qualidade de vida. Fala-se muito em IDH, é impossível você ter um IDH minimamente decente se você não tem saneamento. E aí você não pode jogar isso com a ótica do lucro, porque a gente paga imposto para isso. As pessoas que podem pagam a conta de água para isso, para que a gente possa investir naqueles que não têm. Porque a doença, principalmente a doença de veiculação hídrica, ela não tem ilha de sanidade, sabe? O sujeito que mora numa comunidade carente que não tem esgoto, sabe? Vai lá para a Zona Sul fazer qualquer coisa, ou trabalhar, ou passear, ou não sei o quê, e leva qualquer com ele, sabe? Então, o saneamento tem que ser visto como um todo. Não existe atendimento de saneamento só para populações pobres ou só para populações ricas. O saneamento tem que ser uma bandeira de todos e tem que atender a todos igualmente. Saneamento não é brincadeira, saneamento não é Coca-Cola. Coca-Cola, se você não tem dinheiro para tomar Coca-Cola, você bebe água e não vai acontecer nada contigo. Vai ser talvez até melhor para você. Mas saneamento não tem isso. Se você não tiver dinheiro, você tem que ter direito a saneamento também. Porque está acima da questão financeira, é uma questão de vida, é uma questão de DH. É bom para a cidade inteira, é bom para o estado inteiro e é bom para o país inteiro. Por isso que a gente precisa urgentemente eleger o saneamento como uma bandeira política, sabe, que possa se cobrar dos governantes. Porque isso é fundamental para qualquer desenvolvimento. Só para encerrar essa coisa do desenvolvimento, Roma, lá 800 anos antes de Cristo, já tinha os aquedutos e uma estrutura de esgoto que eles chamavam de cloaca máxima. Graças a isso, Roma se transformou no império, porque promoveu a possibilidade das pessoas habitarem em Roma, a cidade crescer e se desenvolver. Saneamento é basicamente isso, é tornar um ambiente são a ponto das pessoas poderem morar, viver, se desenvolver, criar riquezas, e é assim que a coisa tem que funcionar.
Então, investir em saneamento é investir em saúde pública. Você, quando investe em saneamento, você não gasta dinheiro, né, porque você evita que as pessoas acabem ficando doentes e acabem indo para o hospital. E também em desenvolvimento. Se você tem saúde se você tem saúde e saneamento, você acaba atraindo investimento e moradia e empresas e faz o capital girar. É isso? Marcelo, na verdade, o saneamento é a pré-saúde, porque o investimento em saneamento não permite que a pessoa fique doente de determinadas infecções, determinadas doenças que podem ser provocadas pela água e pelo esgoto. Para você ter uma ideia, cada real investido em saneamento, você economiza 5 em saúde. É a pré-saúde, é fundamental para estabelecer o desenvolvimento de qualquer civilização, qualquer uma. Sabe? Então acaba sendo um investimento, assim, um investimento, porque se você aplica um e tem 5 não é lucro, né, de retorno, é um puta do investimento. Eu não entendo, então, por que não se fala mais sobre isso e por que não se faz, então? Porque a gente precisa porque os políticos, os agentes públicos precisam da pobreza e da miséria para se elegerem? É a falta de políticas públicas. A grande realidade é essa. A falta do interesse em ajudar a resolver uma questão que já era para ter sido resolvida há muito tempo. Não é isso, Vicente? Olha só, a gente tem que compreender o processo que a gente vive, né? É tudo isso e mais alguma coisa. Nós somos governados hoje, desde, sei lá, os últimos 10 anos, talvez, né? Pela lógica do mercado. Isso já vinha sendo ensaiado lá atrás, desde os tempos do Collor, né? E nós não temos hoje a ótica pública, nós não temos a ótica do cidadão, nós não temos nenhuma ótica que privilegie a coletividade. Nós somos governados hoje por pessoas de mercado. Quando o Estado intervém em qualquer área de mercado, você ouve uma grita danada e coisa e tal, não sei o quê. Mas quando o mercado interfere no poder público, infelizmente até nossa mídia bate palma, porque mídia é mercado. Então, a lógica de mercado não é para atender pessoas. A lógica de mercado é para gerar lucro. Só isso. E lucro para poucos. Não existe a possibilidade, assim, é muito bom a gente frisar isso, não existe a possibilidade do lucro ser dividido por todos, não. Em qualquer iniciativa de mercado, o dinheiro vai para o bolso de poucos, né? E se a gente permitir, vai continuar assim. Nossa única chance é eleger governantes que sejam compromissados com o poder público e não com o mercado. E isso é cada vez mais difícil. E eu quero saber a tua opinião sobre o coronavírus. Ele explicitou, né, problema de saneamento básico no mundo inteiro, e especialmente no Brasil. Acho que até o governo ficou sabendo que tinha área que não tinha água, né? Como o governo não sabia que tinha gente desempregada. Avisar o governo, tem muita gente desempregada que recebe pouquíssimo para sobreviver. E o governo não sabia. Espantou o governo quando tanta gente que solicitou auxílio emergencial. Na tua opinião, como é que o Brasil está e como é que está essa relação desse saneamento atual do país e o coronavírus? Em primeiro lugar, a minha opinião sobre o coronavírus é a pior possível. Não gosto desse cara, não gosto desse sujeito, e ele está destruindo a gente, né? Então, assim, a minha opinião sobre ele é horrível. Assim, eu não o tenho em consideração, né? E para dizer mais, eu digo o seguinte: o Brasil não está preparado para nada, nem para o coronavírus, nem para nada. Porque, como nós dissemos ainda há pouco, não há planejamento há 30 anos nesse país, né? Nós não temos um governo planejado, nós não temos uma função, um ataque aos problemas públicos brasileiros, nós não temos política pública. Tudo no Brasil é feito na perna, sabe? Assim, sem o mínimo planejamento, né? Ao invés de fazer distribuição de riqueza via salário, a gente prefere fazer política compensatória. Isso não é planejamento, sabe? Você quebra galho e reclamar um pouco. Aí o que acontece? Você implementa política assistencialista
achando que aquilo ali vai te promover no futuro e acaba na mão do adversário, como está acontecendo hoje, né? E os piores elementos do mundo aprenderam a fazer política assistencialista também. Esse é um dos dramas do Brasil. A gente não consegue planejar nada. Então, assim, o coronavírus pegou uma assim, maravilhosa para ele. Para ele, o Brasil é um parque de diversões, por mais trágico que seja para a gente, né? Ele aqui fez a festa. E ainda teve a sorte de encontrar aliados no governo. O coronavírus tem aliados no governo. Gente que não o combate porque gosta dele. Eu acho que é só uma gripezinha. Não, o corona é gente boa. É só uma gripezinha. Não é. É gravíssimo. Está matando gente para dedéu. E, infelizmente, nosso governo é aliado do coronavírus. Assim, nós demos esse azar. Um azar, assim, teoricamente, culpa nossa, porque nós, enquanto cidadãos, votamos, né? Mesmo que a gente tenha votado em outro candidato, foi o povo brasileiro que elegeu esse elemento que está governando o Brasil, sabe? Ele não é fruto de ditadura, não é fruto de imposição, ele é fruto de uma série de equívocos que vêm sendo cometidos, inclusive pelo nosso campo, há muitos anos no Brasil. Então a gente precisa amadurecer muito, a gente precisa ir lá e discutir com o povo, conversar com o povo, sabe? Ensinar o povo que política é interesse, sim, e que o povo tem interesse. Eu, como cidadão, tenho interesse em ter uma boa escola pública, tenho interesse em ter uma boa estrutura de saúde gratuita, pública e gratuita, tenho interesse em ter saneamento em todas as casas, tenho interesse em ter água e retirada de esgoto da minha casa e da casa de todos os brasileiros. Isso é interesse. Política é interesse, sim. Só que tem sido interesse privado. A gente precisa estabelecer uma lógica de interesse público. É isso que a gente precisa discutir. A gente precisa ir em tudo quanto é canto discutindo isso. Senão a gente vai perder para o vírus, vai perder para tudo que vier. Não tem jeito. Gostaria de parabenizar o Vicente pelas palavras, né, Marcelo? É uma aula, né? A gente já está com 30 minutos, a gente já pode encerrar. Eu queria agradecer a participação do Vicente, é uma aula do que ele fala. A gente tem muito mais assunto, tinha muito mais pergunta para fazer, mas a gente tem que manter aqui 30 minutos. Eu queria deixar vocês as considerações finais, agradecer a participação e desejar vocês que fiquem livres do corona. O Cláudio Aranha é corajoso. Ele tem me chamado aí para fazer umas reuniões, já tenho falado que não vou. Mas as reuniões que eu faço é pouca gente de máscara sim, e todo mundo afastado um do outro. Vamos deixar isso claro. Sim. Eu queria... Eu só saio de casa para trabalhar porque não tem outro jeito. Mas só de lá daqui para o trabalho e do trabalho para casa e só, mais nada. Até meu chopp eu estou sacrificando. Como eu estou desempregado, eu estou só em casa. Pois é. Eu queria parabenizar o Vicente pelas palavras e queria falar também para ele que o Vicente ele representa o povo sedaiano. O Vicente é funcionário da SEDAI, é presidente do Sindicato dos Funcionários das Empresas de Saneamento. APS, é a associação. Associação dos Profissionais de Saneamento. Isso, dos profissionais de saneamento. Eu queria, como pré-candidato a vereador aqui do Rio de Janeiro, e também em nome da nossa pré-candidata a prefeita do Rio de Janeiro, Marta Rocha, eu queria colocar à disposição o nosso esforço, a nossa luta por uma SEDAI pública e para lutar pelo saneamento no município do Rio de Janeiro. Queria mandar esse recado a todos os sedaianos e a todos que têm interesse no saneamento básico na cidade do Rio de Janeiro. Vicente. Aranha, agradeço o teu empenho, não duvido dele porque te conheço, trabalhamos juntos, sei o compromisso que você tem com a causa pública. Sei o compromisso que a Marta tem com a causa pública. É claro que, representando uma associação, a gente não pode entrar em determinadas discussões, mas eu aposto muito na vitória tua, da Marta e de todos os companheiros que têm uma visão sensata do processo político. O processo político não é privado. Não existe deputado privado, não existe vereador privado, não existe prefeito privado. Quer dizer, na verdade existe, mas não deveria existir. Nada disso privado. Essas pessoas que são empregados de bancos, de grandes empresas e coisa e tal, e estão lá ocupando espaço na representação pública,
deveriam realmente ser afastadas de seus cargos pelo voto. Não defendo nada de ditadura, não. Pelo voto. O povo devia ter consciência de quem o representa e quem não o representa. E eu acho que cabe a nós, de certa forma, ir discutir com nossos irmãos lá da população de todos os cantos do Estado e do país essa necessidade de compreender isso. Essas pessoas que querem vender o Brasil, vender o Estado do Rio, vender o município do Rio de Janeiro, essas pessoas não nos representam de forma alguma. Eles deveriam estar representando a população, mas eles representam bancos e outras estruturas financeiras. Então, a gente conta muito com você, Aranha, conta muito com a Marta, conta muito aí com todas as pessoas que puderem somar com a gente nessa luta. Porque quando a gente discute a SEDAI, na verdade, a gente está discutindo um pedaço de Brasil. Quando a gente discute o saneamento do Rio de Janeiro, a gente está discutindo o saneamento do Brasil. E a gente precisa se engajar nessas coisas, sabe? A gente precisa estar lá disposto a arregaçar a manga e lutar por isso mesmo. Porque senão daqui a pouco eles levam o Brasil todo, Aranha. Senão daqui a pouco a gente está sendo obrigado a bater continência para bandeira americana igualzinho o presidente da República. Né? E a gente não pode se permitir isso. A gente não pode impor isso ao nosso povo. A gente vai à luta. Vamos à luta, que é muito bom. É isso aí, por um Brasil, para os brasileiros, né? É isso aí. Obrigado pelas palavras, Vicente, Cláudio Aranha. Foi Boa muito noite, bom. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado aí por receber a gente. Estamos à disposição. Quando quiser, é só assoviar. Estamos à disposição. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Grande abraço. Tchau.